Boa tarde, alunos, beleza? Nós vamos começar aqui uma gravação sobre o Renascimento, seguindo a mesma ordem, né, das gravações anteriores, que nós começamos a ver Idade Média, chegamos ao final da Idade Média e vimos a crise da Idade Média. E o Renascimento, né, que é um título dado a um movimento intelectual que começa a acontecer por volta dos séculos XV, né, 14 por 15, ele perdura por 300 anos, né, século 14, 15, 15, 16, 16 e 17, 300, 400 e 500. Então, são os 300 anos de Renascimento que vai moldar a mente do homem e modificar a sua cosmovisão em relação a todos os assuntos existentes, né, na Europa. Então, é importante trabalhar que o Renascimento ele inicia-se na Idade Média, e quando ele atinge, né, o final da Idade Média atinge a Idade Moderna, ele se torna uma crítica ao feudalismo e à Idade Média, chamando até a Idade Média de Idade das Trevas. Então, tanto o título de Idade das Trevas quanto o título de Renascimento são um pouquinho preconceituosos, tá? Porque retrata como se na Idade Média não tivesse nenhuma coisa boa, nenhum avanço científico, e que a Idade Média foi pautada apenas pela Igreja. Em parte é verdade, mas houve diversos tipos de avanços científicos, sim, na Idade Média, e foi um período muito fértil, como nós vimos. Ela foi dividida hoje em 4 eras, não mais só em 2, e diversos assuntos aconteceram na Idade Média, e ela é de tanta importância quanto esse período da Idade Moderna, do Renascimento. E aí a gente pontua, né, a definição, o que é o Renascimento, e é um movimento artístico e intelectual que começa na Idade Média e vai até a Idade Moderna, perdurando por 300 anos. É importante trabalhar também que o Renascimento ele é o precursor do movimento científico do século XVII e do surgimento do liberalismo e das revoluções burguesas, tá? Começa nela. Então, beleza. Dito isso, continuando o assunto, foi o que eu acabei de tratar aqui, é um período de movimento, de crescimento, principalmente do pensamento humano e de crítica, uma ruptura. Alguns autores definem essa ruptura em relação principalmente à Idade Média. Entretanto, os historiadores atuais derrubam essa tese e dizem que não é uma ruptura, é um processo de continuidade. Então, os historiadores antigos, né, do século XIX, acreditando que o Renascimento, a Idade Moderna, é uma ruptura com a Idade Média, e os historiadores atuais trabalham que não, é um continuar do movimento do período medieval. A mudança paulatina, lembrando que a Idade Média são 1000 anos, mas é uma mudança constante do pensamento, então é uma continuidade dessa mudança de pensamento. Isso também é muito importante trazer, né? Aqui nessa parte do slide, mostrando a ideia de que a Idade Média não é a Idade das Trevas, beleza? Que eu já acabei de falar. E aqui, então, estão lá a origem do Renascimento. A origem do Renascimento está atrelada à Itália, que não existia ainda, mas as cidades-estados italianas e os grandes pintores que ali surgiam. Mas por que a Itália? Primeiro, é importante entender que o Renascimento que nós estamos estudando aqui é o renascimento nas artes da Europa Ocidental. Na Europa Oriental, desde o século X, já há um movimento artístico e intelectual muito mais intenso do que na França, na Inglaterra. Então, o Império Romano do Oriente, que é o Império Bizantino, já vivia esse renascimento há mais tempo, tá? Principalmente para os artistas, cientistas. Esse movimento ocidental que vai dar origem ao humanismo e o racionalismo, que é diferente e é importante para nós, para o futuro, para a interpretação das questões históricas, se origina, então, na região onde está a Itália hoje, nas cidades-estados, Florença, principalmente, e ali, devido a ser uma cidade que tem contato com diversos povos e com diversos comerciantes, vão permitir um florescimento financeiro, um florescimento artístico, o contato com novos conhecimentos científicos, não atrelados à Igreja Católica, e
E também diversos mecenas da arte, que eram pessoas que patrocinavam a arte. Aqui, inclusive, até alguns grupos da Igreja Católica financiando a construção de basílicas, de pinturas. Então, esse movimento foi muito importante na modificação e na busca pela perfeição. Leonardo da Vinci, que aqui aparece, né, de 1452, por exemplo, ele falava que queria ser o homem do seu tempo. E as obras, né, todas elas eram maravilhosas e num grau de perfeição e matematizadas ao extremo, né? Eles buscavam então a perfeição a todo momento. Então, beleza. É importante também ressaltar que a descoberta da imprensa por Gutenberg, principalmente, né, na área da Alemanha ali, depois espalhando por toda a Europa, permitiu a fabricação de livros, né, e a divulgação de novos conhecimentos, inclusive conhecimentos teológicos. É importante retratar também que o Renascimento deu uma chacoalhada na Igreja Católica e permitiu o surgimento de monges que questionavam os antigos dogmas e valores católicos, inclusive porque grande parte das pessoas não sabiam ler ou não tinham contato com a própria Bíblia. Eles já recebiam um missal pronto, e quando esses monges passaram a estudar a Bíblia e fazer teologia, tiveram contato com as escrituras publicadas, né, pela prensa, puderam então questionar valores que até então eles nunca tiveram contato, com versículos que eles nunca tiveram contato, então readequando sua fé e refletindo na mudança dos novos tempos. É muito importante ressaltar que o Renascimento também vai criar um filhote, vou falar assim, né, que é a Reforma Protestante, que é a mudança primordial no Ocidente, principalmente com as novas descobertas de novos credos e uma mudança na mentalidade humana. Uai, mas professor, mas qual que é a importância da Reforma Protestante? A Reforma Protestante ela vai ser a propagadora dos pensamentos renascentistas. Até então, só quem sabia ler e escrever que tinha acesso aos livros e o contato com o Renascimento. A Reforma vai permitir que o Renascimento, as ideias como humanismo, individualismo, racionalismo cheguem em pessoas comuns através da pregação dos pastores. Então é importante ressaltar essa importância e essa democratização do Renascimento nas classes mais baixas também. Beleza? Esse espírito de inquietude, de questionamento. E a primeira característica que a gente trata de Petrarca, que foi o primeiro cara que falou lá para o século XIV, foi o humanismo. O humanismo é o primeiro ponto a ser mudado na Europa e de extrema importância para entender o Renascimento. Uai, mas por quê? Porque o humanismo é a mudança na visão da cosmovisão do homem. Então, até então, os seres humanos tinham a visão a partir do teocentrismo. Tudo que era explicado era através de Deus e dos seus dogmas, e que não poderiam ser questionados. O humanismo permite ao homem enxergar as Escrituras e enxergar tudo que acontecia à sua volta com uma nova perspectiva, o homem sendo o centro. Então, o humanismo leva um espírito de crítica, um espírito de investigação, e é uma ideia, né, de busca para responder os anseios humanos que até então não eram respondidos através do homem. A visão do homem pecador é alterada. Agora o homem é uma obra divina, uma obra escolhida de Deus. Deus pôs aí todos os mistérios para que o homem desvendasse esses mistérios. Então aí o homem passa a ser o centro, surgindo assim então o antropocentrismo, né? Aqui vou colocar algumas características, então está ali esse quadro, né, do Leonardo da Vinci, o Triunvirato, Homem, mostrando essa ideia do antropocentrismo, né, que contrapunha o teocentrismo medieval. Outra, aí te mostrando uma característica de um quadro renascentista, te mostrando a classe social que está se tornando prominente, né, como mecenas, né, que patrocinavam a arte, a burguesia, um casal burguês típico, né, da era renascentista do século XV, né, expondo o luxo, expondo até o cachorrinho, que bonitinho, expondo todo o seu salão. Aqui está, né, a assinatura do autor. Né, o gasto, né, exagerado, mostrando uma nova forma de vida, né, mostrando luxo, etc. Tal.
A outra característica tratada é o individualismo. Aqui, muito cuidado, tá? Porque esse individualismo também ele é muito importante. Só que individualismo aqui não é uma ideia de egoísmo, igual as pessoas tendem a propagar. Ah, o capitalismo prega o individualismo, isso gera o egoísmo. Não, não é essa a ideia de individualismo aqui. A ideia de individualismo é que você como ser humano, se torne autônomo, sem ninguém te atrapalhar ou imputar em você ideias. Você passa a pensar por si só, com comprovação científica, é importante entender isso. Não é essa ideia de, na minha opinião, não, não é isso. Mas a partir de descobertas científicas e questionamentos científicos comprovados pela ciência, você tem um fato. Contra fatos não há argumentos, só que fatos comprovados pela ciência, gerados no homem um espírito autônomo, sem que um governo influi na vida dele, ou uma igreja influi na vida dele, né, a ponto de ele não poder descobrir as coisas, porque ele será condenado. Aqui não, há um espírito de liberdade do homem. Então ele pode promover esse autoconhecimento e esse individualismo, né, essa ideia de autocontrole, essa ideia dele gerar conhecimento por si só. Tá? É muito importante. Naturalismo, né, tratando as obras da forma mais natural possível, no ambiente, mesmo geralmente um ambiente bucólico, né, de florestas, etc. Tal. Busca da cultura greco-romana, que é o nascimento de Vênus, né, esse quadro é lindo, maravilhoso, num ambiente bem naturalista e com cultura greco-romana, do classicismo, que é chamado. Tá lá, a valorização da natureza, né? E aí, essa aqui a característica mais importante para mim, que é o racionalismo. Por que que o racionalismo é muito importante para nós? Porque as pessoas têm uma dificuldade muito grande em definir o que é racionalismo. Então, vou definir de uma forma pedagógica, que seria a capacidade do homem de absorver o meio e transformá-lo. É a habilidade do homem de olhar a matéria-prima e pensar algo em fazer em relação à matéria-prima. Tá? Então, essa transformação mostra o racional do homem. Eu olhar madeira e transformar em cadeira demonstra o meu racionalismo. E aí o homem passa a analisar tudo de forma racional. Como eu posso utilizar a terra de uma forma mais racional? O que quer dizer isso? Mais eficiente. Como tirar proveito mais disso? Então, essa é a ideia do racionalismo. Também muito importante para nós, porque tanto o individualismo quanto o racionalismo vão influenciar nas novas perspectivas religiosas. Deus passa a ser um Deus racional. A minha fé passa a ser racional, não uma fé mística, igual era na Igreja Católica. Olha, o meu Deus é um Deus individual. A minha oração sou eu que faço. Não preciso ir alguém para me confessar. Então, mostrando essa influência do individualismo e do racionalismo, principalmente no protestantismo. Aí você tem o mecenato, uma postura crítica, a retomada dos valores clássicos que já foram falados, do universalismo, dos princípios universais, né? E aí é o texto falando sobre essa ideia de Deus ser um arquiteto do universo, né? Essa ideia toda do confronto agora com o antigo, né? E do hedonismo, principalmente, com influência muito da peste negra, que as pessoas morrendo, elas perceberam que não tem mais oportunidade de viver por muito tempo, então aproveitar a vida terrena o máximo possível com seus prazeres, né? É o que a igreja condena, chamada luxúria, da máxima forma possível. Então, busca pela perfeição, né? As obras maravilhosas, desde veia, tudo. Os artistas, quando faziam essas obras, você falava, né, para suas esculturas, agora anda, né? Eles se sentiram como se fosse até Deus, né, na criação. Então tá lá. A Capela Sistina, maravilhoso, né? O contato de Deus com os homens. O quadro mais famoso que está aqui. E principalmente a nova perspectiva de universo, né? Teoria heliocêntrica, onde o Sol é o centro, a Terra passa a ser redonda, a Terra deixa de ser plana e deixa de ser o centro do universo, como o dogma católico, né, que era geocêntrico. Agora não. Então, as leis de Kepler, né, a ciência e as descobertas de Galileu Galilei provando que a Terra é redonda e não era o centro do universo.
Beleza? Aí está o planisfério heliocêntrico. Na próxima aula, então, a gente retrata o próximo assunto, que é o estado moderno. Abração.